Graça e paz, meu querido. Seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico, que é o pastor Wendel, do Ministério Águios. E hoje vamos dar continuidade à primeira, a quarta aula da primeira doutrina básica, que é o arrependimento das obras mortas. Hoje nós vamos começar a entender, estudar melhor sobre as obras mortas, o que são as obras mortas. Nós vimos na aula passada que o que é pecado? O pecado é iniquidade, e iniquidade é a transgressão da lei de Deus. Ok? Então hoje nós vamos entender um pouco mais sobre como entrar nesse reino. Como é que nós entramos no reino de Deus? Então vamos responder esta pergunta nessa aula 4 hoje. Confira aí. Então, hoje eu posso dizer que tenho apenas uma cidadania, sou brasileiro. Tem pessoas que conheço, pessoas que têm mais de uma cidadania. E como foi que eu me tornei cidadão brasileiro? Bem, eu nasci aqui no Brasil. Então, o primeiro critério, em geral, para uma pessoa ser cidadão de uma nação, é nascer nessa nação. Como é que a gente faz para ser um cidadão do reino do nosso Deus, o reino de Jesus Cristo? Jesus falou que a gente precisa nascer no reino. Como é que eu posso nascer no reino de Deus? Então, a gente vai meditar sobre o que Jesus falou com um líder religioso, uma pessoa que era da religião do povo de Deus, que era Nicodemos. Isso está no Evangelho de João, capítulo 3. Eu vou ler aqui a partir do versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Então, o que é que Nicodemos queria com Jesus? Nicodemos, ele teve essa inteligência, Ele até que foi inteligente, porque se você vê quando Jesus ressuscitou Lázaro, muitos judeus foram ter com os líderes da sinagoga e eles decidiram fazer, sabe o quê? Matar Jesus. Você já pensou? Alguém começa a fazer milagres, ressuscitar mortos, curar, e aí a inteligência dele leva ele a matar. Vamos matar esse homem, Mas Nicodemos não, ele realmente quis saber mais sobre Jesus. Ele deve ter pensado na sua mente: será que esse era o Cristo? É aquele escolhido, aquele que havia de vir? E aí Nicodemos foi lá para saber mais de Jesus. Ele queria conhecer que mensagem era essa que Jesus trazia, que reino era esse. E aí Jesus dá a ele uma resposta que provavelmente deixou ele de boca aberta. Olha o que é que Jesus disse. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então quero meditar um pouco sobre esse novo nascimento que Jesus falou é a porta de entrada para o reino de Deus. Nicodemos ficou sem entender. Como é que eu, sendo velho, ele já era um ancião, Como é que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar na barriga da minha mãe e vou nascer de novo ali, fisicamente? E aí Jesus depois vai explicando, disse assim: não é bem assim, Nicodemos. Aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus separou essas duas realidades aqui. Quando a gente nasce a primeira vez da barriga da nossa mãe, nós nascemos da carne, fisicamente. É o que você está me vendo fisicamente. Mas Jesus falou de um outro nascimento. Jesus disse: aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus estava falando de um nascimento espiritual, um nascimento invisível. Eu lembro que em maio de 1995, eu fui visitar pela primeira vez uma igreja evangélica, a Igreja Missão Evangélica na cidade de Natal, onde nós morávamos,
E eu nunca tinha entrado na igreja evangélica. Eu estava assim como Nicodemos. Eu não tinha religião, mas eu queria conhecer a Jesus. Eu queria saber quem era Jesus. Eu queria saber que mensagem era essa que Jesus havia trazido, porque eu havia conhecido um amigo da faculdade. Eu fazia engenharia civil naquela época. E eu tinha reencontrado um amigo da faculdade que estava falando de Deus para mim. Ele havia mudado, ele era uma pessoa assim, completamente perdida, um cara bem desbocado. E quando eu reencontrei ele estava diferente, ele transparecia mais paz, falando coisas sobre Deus, e eu tinha essa vontade, queria mais, eu me sentia perdido, me sentia assim, sem rumo, sem direção. Na época eu era músico, né? Músico, que a gente chama músico do mundo, tocava a guitarra. E ele me convidou para ir para essa igreja. Eu fui para essa igreja, achei bem animada, era diferente do que eu conhecia como cristianismo. E gostei dos louvores, eu fui com a minha esposa, né, a Oriana. E ali eu senti algo muito bom, uma presença boa ali naquela igreja. E em um certo momento eu comecei a sentir algo muito forte no meu coração. Eu não vou contar todo o meu testemunho aqui, porque é um pouco longo, mas em resumo, ao final do culto, o irmão que estava lá dirigindo fez o apelo perguntando quem queria entregar a vida a Jesus. Eu não estava entendendo bem o que significava aquilo. Eu só lembro que eu senti algo queimando dentro do meu coração, o desejo de ir, ao mesmo tempo eu resisti àquilo ali, porque ser um cristão, um crente especificamente, porque cristão, muita gente diz que é, eu dizia que era cristão, mas eu realmente não conhecia o reino de Deus, eu não entendia o que é isso, o que era aquilo, porque de onde é que vinha aquela paz, de onde é que vinha aquela fé. Então ele começou a fazer o apelo e eu comecei a sentir algo queimando dentro de mim, algo me chamando, até o ponto que eu me entreguei ali. E eu entreguei minha vida a Jesus ali, naquele momento, no meio do mês de maio de 1995. Agora em maio, completei 22 anos que eu nasci de novo. Meus queridos, diante de Deus eu digo a verdade. Eu entrei dentro daquela igreja de um jeito, e eu saí daquela igreja de outro jeito, totalmente diferente. Mas não era fisicamente diferente, nem era intelectualmente diferente. Eu me lembro que eu era bem magro, né, e eu saí da igreja magro do mesmo jeito. Não houve mudança fisicamente. Intelectualmente eu entrei de um jeito e saí do mesmo jeito. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas algo lá dentro havia mudado. Havia no meu coração uma alegria, uma paz, uma sensação de plenitude que eu desconhecia. O que era aquilo ali? Era o que Jesus havia falado para Nicodemos. Eu havia ali naquele momento, em maio de 1995, eu havia nascido de novo. Eu recebi de Deus um novo espírito. E eu havia me tornado cidadão desse reino que Jesus trouxe. O reino de Deus. E eu falei nas aulas passadas, o reino de Deus habita dentro de cada um de nós. O reino de Deus passou a habitar dentro de mim e eu no reino de Deus. Só que espiritualmente. Não era algo que se pudesse tocar fisicamente, nem intelectualmente. Eu lembro que eu fiquei tão empolgado com aquilo, eu queria evangelizar todo mundo, eu queria falar para todo mundo, eu tentava convencer as pessoas, eu tentava dizer como é que eu me sentia, como era a sensação, e as pessoas, muitas delas, que legal, muito é legal, mas não queria. Porque esse nascimento é espiritual. As pessoas, você não consegue ver o espírito da pessoa. Só quem experimenta é que consegue, a gente vai tentar dizer, mas quem experimenta sabe que houve alguma mudança. E tentamos expressar isso com palavras. Mas
Depende de cada um experimentar. Então, meus queridos, assim como o Senhor Jesus falou, para fazer parte do reino de Deus é necessário a gente nascer nele. E como é que a gente nasce no reino de Deus? A gente recebe o Evangelho. O que é Evangelho? São as boas novas de que Deus, ele nos perdoou em Cristo ali, na cruz. Né? Jesus na cruz, ele pagou pelo nosso pecado. E ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna, para nos tornar justos. Eu falei sobre o meu espírito, né? Esse novo nascimento, onde eu recebi um novo espírito. E esse novo espírito é uma nova criatura, é algo que é difícil de explicar com palavras, porque é uma outra realidade. Jesus disse, aquele que nasce da carne é carne. Então existe a realidade física, existe a realidade espiritual e existe a realidade intelectual. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, é onde é ensinado que o homem foi criado como espírito, alma e corpo. Né? Existe uma realidade espiritual invisível que a gente não pode tocar e ela só pode ser discernida pela palavra. Então, como é que eu sei, como é que eu compreendo essas coisas que eu estou ensinando a você agora? Da onde é que eu sei que aquela experiência que eu tive, ela foi realmente um novo nascimento? É somente através da palavra. Jesus nos revelou que era necessário nascer de novo e em outras passagens bíblicas mostra como é que a gente consegue isso. É crendo em Jesus. Né? Não é uma realidade que você vai poder tocar fisicamente. E muitas vezes talvez não compreender intelectualmente. É uma realidade que você discerne, você crê, porque a palavra de Deus ela revela isso a você e você percebe que lá dentro do seu coração é isso mesmo. Então há uma confirmação interior desta palavra que é pregada para você. É assim que você discerne a realidade espiritual, pela palavra de Deus. Certo? Então é isso que Jesus ensinou para Nicodemos, que era necessário ele nascer de novo. Ok, então nós estamos aprendendo sobre arrependimento de obras mortas. Uma coisa muito importante que eu quero falar aqui, antes da gente entrar mesmo em cada uma das obras mortas, das obras da carne, é que você entenda que não adianta apenas a gente ter uma religião, ou frequentar uma igreja, seja católica, seja evangélica, seja espírita. Frequentar uma religião, ou ser parte de uma igreja, não nos dá a salvação. Isso é muito importante, certo? Este novo nascimento só é possível através de Jesus. No livro de Romanos, capítulo 10, né, versículo 10, vamos ler aqui. Romanos 10, vamos ler do 9. Diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, como é que eu faço para entrar no reino de Deus? Confessando com a minha boca que Jesus é o Senhor e crendo no meu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. E aqui no versículo 10 ele diz, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, o que significa chamar Jesus de Senhor? Eu vou explicar. Ainda bem que você perguntou, tá? A palavra Senhor, no grego, é Kyrios, que quer dizer dono. Então, ter Jesus como Senhor significa abrir mão de você mesmo ser o seu próprio dono e você entregar a sua vida a Jesus. Reconhecer Jesus como o seu Senhor, o seu Rei. Então não há como a gente fazer parte do reino de Deus, esse reino espiritual de paz, alegria, de vida eterna, se nós não recebermos, se não entrarmos
crendo em Jesus como o rei, como a porta. Ele é o rei, ele é a porta para esse reino espiritual. Somente crendo em Jesus nós precisamos confessá-lo. Jesus disse: todo aquele que me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Então eu confesso publicamente que Jesus é o meu Senhor. Foi o que eu fiz ali em maio de 1995. O irmão, hoje pastor Júnior Firmino, fez este apelo, perguntou se alguém queria. Eu senti esse chamar de Deus no meu coração e aí eu decidi, eu quero. E eu fui lá na frente e fiz a oração de confissão. Eu confessei diante de todo mundo que estava recebendo Jesus. Ele estava me recebendo e eu estava entregando a minha vida a Jesus para que ele fosse o meu Senhor. E ele recebeu a minha vida e recebe você também. Se você ainda não fez isso, você pode fazer isso. Eu sei que de maneira geral a gente precisa fazer diante dos homens, né? Diante ou da igreja, diante das pessoas, mas você pode fazer só. Eu já vi testemunhos de pessoas que fizeram esta confissão estando sós, porque na verdade a gente não está só nunca. Deus está sempre conosco, existem anjos, existem demônios, são seres espirituais que a gente não pode tocar, mas são reais porque a palavra de Deus, ela fala sobre esses seres espirituais. Nós aqui em casa já tivemos muitas experiências também com esses seres espirituais. Então na verdade você nunca está só. Se você confessar Jesus e disser: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos, eu entrego a minha vida para o Senhor, que o Senhor seja o meu Senhor, o meu dono, o meu rei. E se você crer realmente em seu coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, a Bíblia garante, e eu passei por essa experiência, que você será salvo. Salvo, o que é salvo? Você vai fazer parte espiritualmente do reino de Deus. E quando eu morrer, você continuará no reino de Deus. Porque uma vez que você entra no reino de Deus, esse reino é eterno. A morte, ela não tem mais poder sobre você. A morte espiritual. Mesmo que você morra fisicamente, você continuará no reino e continuará consciente. Nós vamos estudar isso aí quando a gente estudar o ensinamento sobre ressurreição dos mortos. Mas aí não vou entrar neste assunto agora, tá bom? Então, meu querido, esta ministração de hoje, eu não quero entrar no próximo assunto, para a gente não misturar as coisas, né? É muito importante a gente entender que Jesus não veio trazer uma mera religião. Já existiam muitas e existem muitas religiões cristãs. Não estou criticando aqui, tá bom? Ninguém, mas existe a religião cristã protestante, existem diversos ramos das religiões, né, da fé cristã. Existem diversos tipos de igreja, diversas ramificações do cristianismo, mas nada disso garante a você a vida eterna. Porque a vida eterna, ela só é garantida pelo próprio Jesus Cristo. Você precisa crer em uma pessoa, precisa crer que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. E religião não salva ninguém. Eu e minha esposa somos pastores, fomos ordenados, né, como pastores em janeiro de em 2011. Nós éramos missionários, fomos ordenados em 2004. Nós pastoreamos durante quase 7 anos, um pouco mais de 6 anos, e a gente encontrou todo tipo de gente dentro das igrejas. E as igrejas cristãs e os trabalhos cristãos, como comunidades de dependentes químicos, cristãs, orfanatos, lares para idosos, recebem todo tipo de pessoas. Então nem todo mundo que frequenta ou participa de um grupo cristão é realmente salvo. Para ser salvo, você precisa realmente ter crido na mensagem do Evangelho e confessado Jesus publicamente como seu dono. E você saberá dentro do seu coração
que você foi salvo, como eu sei, minha esposa e todas as pessoas que eu conheço mais profundamente. Então, Jesus está de braços abertos para você. Creia no seu coração, entregue a sua vida a Ele se você já não fez. E se você já o fez, então saiba que Jesus trouxe um reino e Ele diz lá em Mateus 6,33 que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Observe, nossa prioridade é este reino eterno, o reino de Deus. Então que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, em nome de Jesus. Amém.